Opa! Olha nós aqui novamente e no Expertise, segunda temporada, né, Juarez? Segunda temporada. Segunda temporada. Estamos de volta. Demorou um pouquinho, mas estamos de volta. Estava com saudades. Estamos de volta novamente. E vamos trazer muita turbina nessa segunda temporada, com muitos convidados relevantes. E vamos trazer aquele nosso estilo irreverente de fazer nosso podcast, com polêmica também. Tem que ter polêmica também, né, Juarez? Ah, se não tiver polêmica, não tem graça. Não, fica aquela coisa assim, sem sal, né? Se tiver uma polêmica. Só não vai ter cadeira, mas polêmica vai ter. Só não vai ter a cadeira, gente, porque a cadeira aqui já deu até a ideia de chumbar as cadeiras, viu? Porque vamos estar utilizando também as técnicas de inteligência emocional, desenvolvimento humano, que hoje é uma das maiores tecnologias que está rodando o mundo. E o Brasil está experimentando aí durante essas políticas aí que está acontecendo aí, ainda mais aqui em São Paulo, junto aí com essa turma aí que está debatendo, cada debate que acontece justamente alguns atritos, mas a inteligência emocional está ali, sempre tentando trazer um pouco de credibilidade para o nosso campo. E vamos estar falando também sobre condomínio, vai ter muita coisa sobre condomínio, porque é o nosso nicho. É a área condominial, vamos falar de políticas negativas, políticas positivas, vamos falar de sindicatura, os síndicos e as síndicas, que eles são sim os presidentes, eles são os governantes, eles estão na linha de frente, dentro deste país, trazendo muita qualidade para dentro das famílias, dentro da casa de suas famílias, que são os condomínios. Talvez você não saiba disso, mas síndicos e síndicas são os presidentes, são os governantes deste mercado. Se existe fornecedor, se existe administradora, se existe, tudo é por conta desses grandes líderes. Eu falo por conta de experiência de mais de 29 anos de área condominial. E eu entendi como funciona essa área condominial, que ela é complexa, mas é muito promissora. Vamos estar falando também de gestão de várias áreas. E pode ter aqui medicina, pode ter tecnologia, vai ter marketing digital, vai ter de tudo que vamos estar trazendo aqui, pessoas relevantes para que transformem a vida de vocês, certo? Então, seja bem-vindo, mais. Gente, pelo amor de Deus, gente. Ó, tá vendo aqui embaixo? Viu aí? Tem uma setinha aí, sabe a setinha assim? Então, clica nessa setinha, joga essa setinha para todos os grupos do WhatsApp. Compartilha, gente. Vamos prosperar junto? Prospera. Compartilha e joga para todo mundo. E tem mais. Clica nesse curtir aí, gente, porque se você clicar no curtir, o algoritmo, ele só vai enviar esse vídeo quando ele entende que você está curtindo. Ou seja, você está curtindo o vídeo, ele entende que vai mandar para mais gente. Se você jogar comentário, aí turbina mais ainda. Joga um comentário. Joga um comentário que a gente vai estar lá respondendo, tanto eu como o Juarez vamos responder todos os comentários, inclusive a convidada também, que está aqui com a gente. Juarez, apresente aí a nossa convidada, por favor, Juarez. Muito bem. Antes de mais nada, dizer que eu estou muito contente de a gente estar de volta, da gente poder estar aqui, a gente poder estar compartilhando conhecimento, trocando experiências, porque a ideia aqui não é dar curso, não é nada disso, é troca de experiências. Na troca de experiências, você absorve tudo de energia positiva, que inclusive com a nossa brilhante convidada para o primeiro episódio da segunda temporada de retorno. Então, com essa troca de energias, você acaba absorvendo isso, te dá um ânimo maior para enfrentar o que a gente enfrenta no dia a dia, que é normal. Só que para enfrentar isso, você tem que estar preparado, principalmente emocionalmente. E aí, ó, é com esse cara aqui, ó, fantástico. As ferramentas dele são fantásticas. Mas não enrolando mais, então vamos lá. Eu gostaria de apresentar a nossa amiga Lígia Polese, síndica profissional, que está nos dando um prazer de estar conosco aqui para falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a profissão e tudo. A gente não gosta de roteiro, mas a gente vai fazer uma breve apresentação da Lígia, só para vocês conhecerem quem é a nossa convidada. A Lígia é casada com o Luiz Fernando, é mãe de 2 princesas, a Isabela e a Manuela, é formada em administração de empresas, formada como síndica profissional, PROMAIS pela Condocin, mentora de curso de síndico profissional Pro mais 2, professora confirmada para a edição de outubro de 2024 do Pro 3. Caraca. Então você vê que não é uma pessoa, já é uma pessoa que está muito engajada. Bastante. Tem um desafio aqui. Eu estou começando a ficar preocupado, mas tudo bem. Em 2013 surgiu a oportunidade para a Lígia de ser subsíndica no prédio dos pais dela. Então, foi quando você entrou no mercado, Lígia? Na verdade, foi quando veio aquela picadinha de leve do mosquitinho do condomínio. Isso, exatamente.
E aí, em 2021, ela se tornou síndica do prédio onde ela mora, e com isso sentiu a necessidade de se profissionalizar, ter mais conhecimento, para conhecer melhor a questão da responsabilidade do cargo, que isso é uma coisa muito importante. E hoje ela é síndica profissional. Então, ela fez um curso de síndico profissional na Pro1, que eu tenho uma carga horária, concluí em 2023. E entre outros cursos na área condominial, participação de feiras e congressos de grande relevância no setor condominial. Você vê aí como os síndicos de hoje, as síndicas de hoje, pessoas comprometidas, elas buscam realmente não só a capacitação, mas engolir sempre conhecimento, né? Sempre Para conhecimento. levar, melhorar e Sempre lapidar conhecimento. mais ainda o perfil de qualidade. E ela é Não é? mentora de síndicos. Agora, quando ela fala da questão dos eventos, é muito importante isso, você ir lá captar as energias positivas que você tem nos eventos. Mas, gente, eu acho que agora nós fizemos um breve relato do currículo dela, mas eu já gostaria de começar a perguntar para a Lígia. Opa! Quem é a Lígia? Quem é a Lígia? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui estreando a segunda Opa! temporada e que responsabilidade, né? Dá um pouquinho de frio na barriga, não vou falar não. Então, quem é a Lígia? Eu acho que a Lígia foi um pouco ousada em se tornar síndica. Por quê? Como bem colocado, né? Casada, mãe. A minha pequena tinha 3 meses de vida quando eu me tornei síndica. Então, foi um grande desafio. O prédio que eu moro, até hoje, eu tô ali. E ser síndico morador é uma situação muito difícil. Eu aplauso quem continua sendo síndico de onde mora. Porque é muito complicado. Não foi uma opção sua ser, não era opção sua ser síndica, Na verdade, eu não tinha conhecimento, mas eu escolhi ser síndica. Uau! Eu escolhi ser síndica porque o síndico que estava naquele mandato, ele renunciou. E eu estava fazendo parte do conselho. E aí tem toda aquela convenção, né? Quem fica, vai pelo mais velho não quis. Eu estava ali entrando para o conselho, né? Eu tinha 3 meses que eu estava no conselho. Já que ninguém quer, dá que eu fico. Foi exatamente isso que eu falei. Sem conhecimento do que vinha por trás. Porque não era um síndico que dividia a responsabilidade com o corpo diretivo. Fui louca, porque eu não conhecia e não sabia da responsabilidade que ia vir. Mas aceitei o desafio. Tanto esse que hoje, né, já estou com um currículo com bastante conhecimento, indo atrás sempre de conhecimento, porque o bichinho picou, realmente. Ele entrou assim na minha mente, já que você está fazendo, você vai fazer bem feito. Mas olha que interessante, Lígia, quando você vê, como todos nós, né, com síndicos moradores, quando a gente entra na sindicatura, muitas vezes não é por opção. E se é por opção, a gente entra também sem bagagem nenhuma. Quando a gente entra, tem as confusões, tem os desgastes emocionais, tem os desgastes, né, das picuinhas que acontecem durante a gestão. E você começa a mergulhar mais e mais no conhecimento, até para melhorar um pouco a situação. Mesmo continuamente você continua sendo atacada. Não é? O que você acha que te prende a falar assim, por que eu não desisto? Nossa, pegou fundo agora, né? Não é? Não, eu acho que assim, eu não posso desistir, porque eu quero fazer diferente. Opa! Esse mercado, ele é um mercado complicado. Tanto para mim, como mulher, a gente sofre um pouco essa pressão por ser mulher. Às vezes as pessoas não querem te dar aquela autoridade que você precisa, não querem te escutar. Quem é essa mulher falando? Isso ainda existe, essa discriminação. Isso é todos ou é só mais na parte... Você fala assim, homens e mulheres ou a maioria são homens que não aceita? Não, tem os dois lados. Tem aquela mulher que também tem aquela insegurança pelo marido dela estar se tratando com uma outra mulher. Isso infelizmente acontece. Caraca! Tem os dois lados, mas eu sofro muito mais dos próprios homens. Olha! É uma situação que eu ainda também estou tentando entender o porquê. Que quando eu entrei, né, voltando um pouquinho, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sabia que a partir daquele momento que o meu nome estaria na ata, eu teria uma responsabilidade civil e criminal. Ok, mas e tudo o que eu tenho que fazer? Todas as obrigações que a gente tem que cumprir dentro de um condomínio, eu não sabia. E eu não tinha um apoio das outras pessoas do condomínio. Então eu fui atrás do que eu precisava. Mas você começou a construir
o teu perfil, um perfil que não existia em você. Exatamente. Você começou porque é diferente da gente, né? Porque eu já saí de um shopping center já com um perfil pré-pronto para um condomínio, mesmo assim tomei porrada. Exatamente. Né? E você exatamente. e também você já tinha um perfil de liderança também. Na realidade, no meu caso, eu sempre digo que eu comecei ao contrário do que todo mundo começa. Normalmente, o pessoal começa no condomínio onde mora. E eu comecei ao contrário. Eu fui fazer curso, eu vi no mercado que existia necessidade do síndico profissional e já fui fazer curso, fui me especializar, fui buscar conhecimento, alguma coisa assim. E agora eu até estou como síndico do condomínio onde eu moro, mas eu fiz o caminho ao contrário. Entendeu? Isso é uma necessidade. Agora, Lígia, deixa eu te perguntar. Você falou que entrou e não tinha o conhecimento. O que te levou? Como que você foi buscar esse conhecimento? Qual foi o caminho que você trilhou para hoje você estar nessa situação que você está? Como que você buscou tudo isso? Internet, né? A gente fala que a internet tem os dois mundos, o bom e o ruim, né? Eu peguei um condomínio que eu não tinha um projeto de nada, eu não tinha histórico de nenhuma manutenção, não tinha nada. E quando eu assumi síndica dali, eu sabia o básico. Não te deu um pânico, não? Com certeza. Caraca. Com certeza. Na semana seguinte eu fiz assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas como era o mandato tampão até o momento, porque o síndico tinha renunciado, falei, bom, se não der certo, daqui 3 meses eu tô fora, né? Tentei e não deu certo. Mas aí eu falei, eu tenho 3 meses para fazer a diferença. Porque se der certo, eu vou continuar. E é onde eu moro. Então a gente quer o bem para onde a gente mora. E aí eu comecei a pesquisar na internet um curso de síndico que estaria iniciando e no perfil que eu gosto. Eu falei, eu não gosto de aula congelada, né? Essas aulas gravadas, que a gente não tem interação. Eu gosto de uma coisa mais ao vivo. Num curso eu acho que eu preciso colocar as minhas dores e receber a informação. Perfeito. E eu achei um curso que estava para iniciar na semana seguinte. Então, ele caiu no meu colo. E foi muito bom esse curso, porque, além das aulas serem ao vivo, a gente tem uma troca, é online, porém ao vivo. Ter a troca ali diariamente com o professor. Quando eu terminava a aula, o professor fazia assim, olha, toma o meu Instagram, o meu WhatsApp, eu estou à sua disposição. Então, isso me chamou muito a atenção. Tanto que eu continuo nesse curso. Eu me apaixonei e tô lá agora, né? Vou estar na próxima turma do outro lado da tela agora, né? Dividindo um pouco do meu conhecimento. E ali mudou a minha maneira de como eu teria que agir dentro do condomínio. E quando você pega um condomínio que já há 3 anos estava sendo feito de qualquer jeito, você fala, e agora? Como que você vai trocar a mentalidade daquela pessoa? Aí que o negócio pega. É nesse momento. Gente, uma das coisas, né, que eu sempre falo, né? Eu junto com o Juarez há muitos anos, que a gente tentou muito tempo decifrar por que os condomínios, como você está vendo aqui o depoimento, né, o depoimento da Lígia, ela falando como ela se desenvolveu, cresceu e foi montando o perfil, mesmo com todas as confusões, mas ela foi se desenvolvendo e foi se capacitando, não é? Ou seja, por mais que se tenha conhecimento, por mais que se tenha expertise, não é? Por que não há mudança? Por que as picuinhas, o inferno continua atrapalhando uma boa profissional como a Tem Lígia? 2 coisas, Julião. Tem uma frase que é muito famosa, mas aqui sempre foi feito assim. Isso é uma crença terrível de você conseguir desconstruir. A pessoa fala, mas sempre foi feito, você ouve muito disso de zelador, né? Sim. Não, mas aqui sempre foi feito assim e sempre deu certo. Ô, cara pálida, deu certo para quem? O que deu certo? Dava certo, né? Agora a gente vai fazer Então, diferente. e aí as pessoas acabam, aquilo que a gente sempre fala, Gidel, caindo na zona de conforto. E aí, a hora que você cai na zona de conforto, é quando você acaba desconstruindo um pouco as barreiras, as suas defesas, e aí você começa tendo os ataques. Porque você não vai buscar o que precisa ser feito no condomínio, como precisa ser feito, e algumas coisas que você levanta do condomínio. Teve um condomínio agora que eu levantei a questão, fui na convenção, porque teve uma assembleia ontem, eu fui questionado por um condomínio, procuração, como é que é o modelo da procuração? Fui na convenção, estava lá, procuração tem que ter firma reconhecida. Eu pus isso e publiquei um comunicado, aquilo virou um alvoroço dentro do condomínio. Mas espera um pouquinho,
é um condomínio que eu estou recente. Não, mas sempre nas outras assembleias nunca se pediu. Bom, aí é um outro problema. Eu fui contratado para ter uma gestão profissional, e na gestão profissional eu tenho obrigação de indicar o correto. Então, está na convenção. Agora, vamos buscar alterar a convenção? Tem o quórum correto, quórum qualificado, vamos fazer uma alteração, aproveitamos já, alteramos outros itens. Agora, se a regra é essa, ela tem que ser cumprida. E aí eu ouvi, não, mas sempre foi feito assim, por que tem que ser feito? Então, esse é a zona de conforto e a mentalidade, que eu acho que a Lígia deve ter encontrado muito Foi. disso já por aí. Isso tanto na parte legal, como na administrativa, como na contábil, como na de manutenção, de engenharia, em todas as áreas. Entendeu? Então, fala um pouquinho dessa tua experiência, de você realmente ter visto. Ah, sempre foi feito assim, né? Como é que você conseguiu fazer a mudança disso, Lígia? Sabendo que tinha uma mentalidade ali, que você estava entrando já numa frequência Pesada. pesada, porque ele estaria mexendo com os interesses. Exatamente. Quando a gente coloca a mão no bolso do outro é mais complicado, né? E eu acho que o condomínio, nós como síndicos, estamos sempre colocando o dedo, né? E a gente tem que ter muita consciência. E o principal, quando eu entrei, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia mesmo. Eu fui ler a convenção para poder ter um norte. E a minha convenção, ela tem algumas falhas, acho que como todas, né, Ctrl+C, Ctrl+V, que ainda existe. Eu fui fazer um orçamento e eu pedi 3 orçamentos. Liguei para uma empresa que já fazia manutenções lá, na questão. O rapaz fez assim, não, eu faço para você do mesmo jeito que eu fazia antes. Eu falei, não, eu preciso que você me mande o seu orçamento, o seu escopo, para eu poder analisar. Então ali eu já senti que eu ia ter problemas. As empresas que já atendiam já tinham seus vícios. Ah, não, eu atendo o condomínio de cima, debaixo da rua e dá tudo certo, mando uma nota depois do serviço. Não, eu quero tudo certo. E aí eu fui vendo as responsabilidades do síndico. A gente tem que prestar contas daqueles 2, 3, 100 reais que está saindo ali. E o morador quer o quê? A transparência. E muitos síndicos são atacados por não fazer essa parte transparente. Hoje, eu falo que depois que eu fiz a minha formação, eu coloquei um ponto final em tudo que eu já estava fazendo e comecei a fazer de novo. Certo? Opa! Porque antes eu quebrava galho, apagava incêndio. Eu sabia que eu tinha que fazer a manutenção da bomba, mas quando a bomba dava problema. Eu não tinha conhecimento. Hoje eu sei que eu tenho que fazer uma preventiva para ela não dar o problema. Então, assim, quando você começa a fazer sem saber, você faz errado. Eu errei. Como todo mundo erra. Mas você que chegou ali verde, dentro de um perfil que você não tinha. Exatamente. E depois do curso, com os contatos com os professores, aquele, me ajuda que eu tô com um problema aqui, eu criei grandes amigos. E assim, uma grande corrente de ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda, a gente troca as informações e as coisas vão acontecendo. Aquela Lígia de 2021, que assumiu um condomínio que morava, que queria fazer o melhor, ela não existe mais. Hoje existe uma profissional que sabe o que tem que fazer e vai fazer a coisa mais certa do que queria fazer lá no começo. Mudou a mentalidade, mudou a maneira de agir. Hoje eu não sou síndica de onde eu moro, então eu não trato com os meus vizinhos. É muito mais fácil para mim do que tratar com os vizinhos. Parabéns por continuar, por estar lá como síndico morador, porque é difícil. Eu digo que eu me tornei uma bruxa queca, sabe? Aquela bruxa da infância que as crianças têm medo. A minha filha de 6 anos fala isso pra mim. Mamãe, as pessoas olham pra você como se você fosse uma bruxa queca. Por quê? Porque no regulamento tá lá o que as pessoas têm que fazer. Só que ninguém quer fazer. A pessoa acha que pode lavar o carro na garagem. Não pode, gente. É um condomínio. E as coisas estavam assim. Então eu ia lá, eu conversava, eu notificava e eu multava, se precisasse for. Mas aí, você, como síndica moradora, você tinha o seu dia a dia, se tornou profissional. E a tua família, convívio, família, o teu social. Como é que você consegue pôr isso no equilíbrio? Agora sabendo eu consigo. que tem vários contratos hoje, o teu tempo está mais apertado e acabou sendo engolida por esse espaço. Mas tem um lado que dá um equilíbrio, que é o bem-estar, né, que nos levam a ter vamos dizer assim, um desenvolvimento emocional mais equilibrado. Hoje eu consigo. Antes eu não conseguia. Por isso que eu falo que depois que eu renunciei do meu condomínio,
que eu me tornei uma síndica profissional, eu voltei a ter vida. Porque era sábado, era domingo, era 10, era 11, era meia-noite, meu telefone tocava, meu interfone tocava. Quando ela renunciou, voltou a ter vida. Pegou essa fase aí? É. Isso aqui vai dar um corte, viu? Sim, não, mas já Isso deu. aqui já deu um corte. Com Você certeza. viu aí, passou a ter vida quando renunciou. Passou a Agora, ter eu vou vida. pegar nessa chave aí. Porque O era que te assim, levou, o que te levou a tomar a decisão da renúncia? Vamos entrar nisso, vamos cavar um pouco isso, porque isso vai ser bom até para você. De repente você está com um condomínio que você acredita que precisa continuar e tá ali te sugando energeticamente. Provavelmente está te prejudicando em alguma coisa, provavelmente está sendo uma porta fechada e você não está conseguindo prosperar como você deveria. E muitas vezes uma mudança de decisão pode te dar uma nova rota, que eu acho que você acabou, né, tendo essa tomada, né, essa ruptura, que não foi tão simples também, né? não foi simples, não foi fácil e não foi bom. A minha renúncia, ela foi bem difícil para mim, pessoal, porque eu estava ali para fazer o meu melhor. Talvez não o melhor para o morador naquele momento, mas o melhor para todos. Falo, o condomínio é uma grande comunidade. Sim. A gente não pode agradar um ou dois. A gente tem que agradar a todos. E às vezes as pessoas chegam para você e falam assim, Lígia, você precisa fazer isso. Mas para você é o importante naquele momento. Só que para os outros, precisa realmente fazer? Talvez não naquele momento. Pode ser feito daqui a pouco. E isso incomoda quando a pessoa quer que você faça aquilo. E começou a chegar alguns embates assim para mim muito pesado. Você tem que fazer, você tem que trazer essa empresa, você precisa fazer isso. E eram empresas que não iam agregar. Era gente do conselho ou era morador? Só Era pra morador. entender. Morador. Era mais morador. O conselho É. estava fluindo bem contigo, então. O conselho tava, eu levava para o conselho, olha, tá acontecendo isso, vocês acham que é a hora? Não, não é a hora, o condomínio tá indo. Mas alguns moradores queriam que fosse mais rápido. E eram situações, eram empresas que para mim não eram necessárias naquele momento. Será que é panelinha, Joris? É, Será que era uma força para Será poder que é? botar as panelinhas? Será que é isso, gente? É o que a gente mais ouve falar no Brasil, é gente pressionando para empurrar as panelinhas para dentro do condomínio. Exatamente. Aí quando encontram uma síndica bem posicionada, aí a turminha não aguenta, né? Aí a pressão provavelmente aumentou mais ainda em cima de você. na verdade eu acho que foi o contrário, né? Eu não aguentei a pressão. Opa! Porque se a gente tivesse conversado anteriormente, eu acho que eu não teria aberto mão da minha renúncia. Porque eu ia lá atrás ver o que eu tinha feito para esse povo. Entendeu? Mas tudo bem, é o que eu falo, eu aprendi muito com isso. Uau. A renúncia doeu. Por quê? Porque eu tinha um cronograma de coisas para fazer. Eu queria resolver o meu condomínio, deixar o lugar onde eu moro melhor. Então eu tinha projetos. Quanto tempo você ficou, Lígia? 2 anos e meio. E quanto tempo você saiu? Eu saí em fevereiro, ainda tá bem Em recente. fevereiro agora? Em fevereiro agora de Então, 2024. Lígia, eu vou te falar uma coisa. Se prepara, que a volta não está longe. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Mas aí eu penso, será que vale a pena? Não, mas aí você vai estar muito mais preparado. Lígia. E a autoridade Você fica vai mais estar alta. muito mais preparado. Eu estou falando porque eu passei por essa situação e que ele estava falando da questão dos ataques emocionais, e a gente comentou um pouquinho antes de começar aqui a gravação. Você tem que estar preparado. Tá? Primeiro tem uma coisa que é muito importante. Você tem que ter fé no Exatamente. nosso amigo lá de cima. Saber que ele cuida dos seus caminhos. Primeira coisa. Segundo, você tem que saber a hora de entrar e você tem que saber a hora de sair. Isso é estratégia. Quando você tem essa estratégia, você está no caminho correto. Tá? E como o Girdel falou, a hora que você começa a usar as ferramentas, você faz os atendimentos e começa a buscar ajuda, você vê que as coisas começam a acontecer. Então aí você está muito mais preparada para essa hora de entrar e para essa hora de sair. Então por isso que eu te perguntei, porque eu já passei por uma situação dessa, onde eu acabei saindo e depois, num outro mandato, me solicitaram retornar. Então, principalmente quando você faz a coisa certa, do jeito certo, e me fala o que você falou, que o Girdel, inclusive, comentou, que você falou, o que acontece hoje quando você abre a tua janela? Eu choro. Eu tenho vontade de chorar. Porque, assim, é o que eu tava falando, né? Não foi agradável sair. Porque tinha projetos para acontecer.
E não deixaram acontecer. Mas você deixou o condomínio todo organizado, todo bem estruturado. Não, tinha muita coisa para fazer, mas eu tava saindo de um caixa negativo, que eu peguei com um caixa super negativo. Eu trouxe dinheiro Você melhorou de esse caixa? volta. Eu consegui. Melhorou o caixa? Então, Eu Pra conheço galera, essa história. pra galera, pra essa turminha vir, gente, a turma de condomínio, ela só ataca quando pega o quando o caixa começa a sair do vermelho. É. Aí os urubus se juntam pra exatamente. pressionar, pra ver se a líder ou o líder cai, pra ele tomar a liderança. Junto com a minha Exatamente. subsíndica, que ela tá lá desde a implantação do condomínio, né? Eu cheguei bem depois. Ela me disse assim, Li, desde o outro mandato, a gente tem um dinheiro perdido do IPTU. Restituição de IPTU que nunca ninguém foi atrás. Eu falei, vamos atrás Era então. alto. Alto. Caraca. Vamos atrás. Ela fez, olha, mas vai dar uma dor de cabeça. Eu falei, mas vamos lá, se você tem tudo aí, vamos sentar. A gente sentou, estudou tudo. Contratei um advogado, contratei o que a gente precisa, porque eu não sabia que a gente precisava de equipes para trabalhar com a gente. Não é só a Lígia Síndica. A gente precisa de um bom advogado, de um bom engenheiro. Né? A gente não pode esquecer. Técnicas são A gente não pode fundamentais. esquecer disso. E eu fui atrás de bons advogados. E aí eles falaram, não, se você for atrás, vai dar certo. E nós fomos atrás. Então nós conseguimos restituir um bom valor para o condomínio. O restante que faltava entrou agora mês passado. Então assim, ufa, dever cumprido, né? Pelo menos o dinheiro voltou, que estava esquecido há muito tempo, em 2019. Eu cheguei no condomínio em 2020. Eu fui síndica em 2021. Então, voltou um dinheiro legal, o caixa tá saudável, tinha muitas melhorias para fazer, porém, essas melhorias não foram feitas porque não teve aprovação em assembleia. A gente não pode fazer se não tiver aprovação de assembleia. E às vezes as pessoas esquecem, elas te atacam com aquela negativa que ela já te deu na assembleia. Nossa, mas a nossa quadra tá horrível. A síndica não vai arrumar? Mas espera lá, você foi lá e votou não. Eu não posso arrumar. Você não me permitiu arrumar. Então eram essas pegadas, assim, esse peso que estava vindo no meu psicológico. E teve um belo dia que eu estava tão cansada. Gente, sabe aquele dia que você não faz nada? Você está em casa, tranquila, mas eu estava me sentindo um fardo. Tava muito mal, muito mal. Eu olhava para minhas filhas assim e falava, gente, as meninas estão crescendo e eu não tinha tempo para elas. Esse é o momento que as energias tóxicas começam a a tomar conta da pessoa e começa a deixar de viver Exatamente. o próprio bem. Gente, é assim, ó. Quando a gente tenta combater uma toxicidade que está lá fora de outras pessoas, né, ou energias de outras pessoas, por mais que você fale assim, não, mas eu tenho capacidade, você tem capacidade. Ah, mas eu sou inteligente. Você é inteligente, sim, certo? E você tem até uma energia muito boa, equilibrada. Só que a toxicidade que está lá, ela vai conseguir vencer. Por quê? Porque está na essência dela. Ela não vai sentir dor nenhuma do que você fizer contra ela, porque ela está habituada a viver naquela toxicidade. Você não, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que gosta das coisas organizadas, você é uma pessoa gentil, né? E você aceita tudo isso que vem para você, certo? E quando ela desfere contra você coisas que você não espera, que é a gentileza, o amor e a atenção, e você recebe o quê? A toxicidade do que ela vive. Você não está habituada com isso. E isso vai se acumulando de você. E você vai suportar. Não, eu aguento, eu sou forte, eu suporto. Mas você não está suportando. A tua frequência energética, ela está começando a ser consumida pela energia tóxica. É como se fosse uma esponja. Pensa numa esponja, embaixo de uma torneira, uma esponjinha seca, e todos os dias cai uma gota d'água. Uma hora ela vai encharcar e vai ficar só tóxica dentro de você. E é isso que acontece quando você chega em casa, passa a ter insônia, a tua vida vai mal, e você deixa de ter até um hobby, sabe o hobby que faz bem a você? É um piquenique, andar de bicicleta, caminhar, tudo isso deixa de existir. Não é porque você não quer fazer mais, é a toxicidade de uma outra pessoa que está em você. Não é isso, Joris? Está com a família. E esse é o que mais devora. Entendeu? Então, quando você tem o seu dia, né? Você tem lá o seu dia de 24 horas. Como se fosse uma régua. Uma régua de 24 horas. Se você não souber separar dentro da régua a parte que você tem que agir como profissional, a parte que você tem que agir dentro da família, a parte que você tem que descansar, você, quando algum desses itens está fora
do que cada um precisa. Porque, por exemplo, não existe uma regra certa. Tem gente que dormindo 5 horas para ela está suficiente, tem gente que precisa dormir um pouco mais. Então, dentro da sua necessidade, algum desses itens que não está no equilíbrio afeta os outros. Sim. Então, se você não conseguir ter tempo para sua família, se você não consegue ter o seu fim de semana, e você não consegue se organizar para isso, você tem que buscar ajuda. Porque senão você vai entrar no espiral das energias tóxicas, você vai afetar o seu emocional, vai afetar o emocional da sua família, vai ter um mau relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, e isso vai afetar em tudo. E você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho dentro do condomínio e principalmente a questão pessoal. Porque para você poder ajudar o condomínio, fazer a coisa certa no condomínio e ajudar as pessoas, você tem que primeiro estar bem aqui. Ó. Se você não estiver bem aqui, você não vai conseguir estar bem no resto. Exatamente. Essa é a grande verdade. E para conseguir isso, você precisa de ferramentas e as ferramentas você tem que buscar ajuda para isso. Então, isso é importante. E como é que você conseguiu mudar isso que você falou? Não tinha, quer dizer, hoje você já conseguiu mudar. E qual foi a chave que deu para você fazer essa mudança, Lígia? De você conseguir estar um pouco mais com a família? Qual foi essa chave? Quando eu coloquei na minha cabeça que aquele condomínio estava me fazendo mal, por conta da pressão psicológica realmente que estava em cima de mim, foi assim, do dia pra noite. Tinha gente alertando sobre isso? Alguém te alertou, marido, alguém da família? Não, meu marido, ele falava assim, você anda muito estressada. Porque qualquer coisa eu gritava. Que não era comum isso ser. E eu não sou assim. Eu gritava, as meninas brincando. Eu tenho 2 crianças em casa, né? A minha mais velha vai fazer 6 na próxima semana. Então, são 2 bebês e a outra tem 3. Então, elas brincam, elas fazem bagunça, elas fazem barulho normal, uma vida normal. Sim. E eu Elas olhava... são crianças. Exato. Eu olhava para aquilo, sabe... Doía assim, eu falava, meu Deus do céu. E eu gritava com elas. E elas olhavam para mim assim, com medo da mãe. E eu não sou essa pessoa. Eu sou aquela mãe que se joga no chão para brincar junto. Então, é isso que é a energia de outra pessoa que tava nela. É a energia. Gente, é como se fosse uma pessoa possuída, sabe? Ah, tá possuído. Sabe isso? É porque é a energia de outra pessoa que acaba entrando da pessoa. Exatamente. Que é essa energia que não era sua, entendeu? E assim, meu marido, ele trabalha com vendas, então ele sai muito, ele viaja muito durante a semana. Então o final de semana é sagrado para a família. Uau. Então a gente sempre bola alguma coisa para fazer com as crianças, bacana. Vamos passar o final de semana em algum lugar. Meus pais moram na praia, ou então a gente vai visitar o vovô. E a gente tem sempre alguma coisa para fazer. Eu não queria sair de casa. Eu não queria. Eu tava cansada, eu tava estressada. Meu marido fazia assim, vamos pra sua mãe? Eu fazia... Nem respondia, só olhava pra cara dele assim, e ele falava, vamos, você precisa. Você tá precisando ir. Só que por que eu não queria sair de casa? Porque eu tinha um condomínio que era 24 horas me acionando. Por mais que eu tinha equipe, que eu tinha zelador, que eu tinha tudo, as pessoas achavam que todo o problema é do síndico. Centralizavam em mim. E aquelas energias, aquele interfone tocando depois do horário, estava me consumindo. Falei, quer saber? Vou dar um ponto final nisso. E ele estava viajando na semana que eu decidi que eu ia renunciar. Escrevi minha carta de renúncia lá, pensei. Liguei para ele à noite e fiz assim, olha, tomei a minha decisão. Aí ele fez, não vai ser mais síndica? E foi ele que me incentivou a me tornar uma síndica profissional. E eu fiz assim, não aqui. Eu vou ser uma síndica profissional. Não vou ser mais síndica moradora. Aí ele fez assim, faz o que seu coração tá pedindo para você fazer. Não me pergunta, toma a decisão. Porque talvez ele ia me falar alguma coisa que eu ia... é verdade, deixa para depois. Esse já é um tremendo apoio. Exatamente. Sim. Faz o que você achar melhor. Aí eu passou a noite, de manhã eu liguei para minha subsíndica e fiz assim, abre seu WhatsApp que eu tô te mandando uma carta, eu tô te mandando um negócio. Quando ela abriu, ela fez, não, você não vai fazer isso. Calma, vamos conversar. Será que a gente não pode fazer de uma outra forma? Eu fiz assim, te agradeço, mas o meu psicológico tá sendo afetado. Uau. Então eu prefiro sair de cabeça erguida, do que, de repente, a gente ir para uma assembleia e eu jogar cadeira em alguém. Que isso poderia acontecer. Eu estava tão atordoada que isso poderia ter acontecido. Aí ela fez assim, Li, tô com você. Vai fazer? Então faça.
Você vai jogar o BO pra mim? Eu falei, pelo menos você tem 30 dias pra chamar a assembleia aí. Nesse momento eu tô com você. Se você precisar de ajuda, você me chama que eu tô aqui. Mas ela tocou, ela me deixou realmente em off. Ela sabia, a gente sempre trabalhou muito junto, o que estava acontecendo. E ela seguiu o condomínio aí nesses 30 dias, realmente em off. A gente nem se conversou, porque ela sabia que eu tava precisando desse momento. Uhum. E depois que eu renunciei, saiu aquele peso que tava nas minhas costas. Eu lembro que na semana seguinte eu fui pra minha mãe, foi no dia 26 de fevereiro que eu renunciei. No final de semana eu fui pra casa da minha mãe, eu curti a praia, eu corri na areia com as crianças. Então, como é que você se sentiu quando você percebeu essa nova conexão dentro de Então, você? eu saí super feliz, né? Porque eu enviei minha carta de rescisão, aí o grupo do WhatsApp lá que tem aberto, que todo mundo fala mal de todo mundo, começou a vir algumas carinhas de choro, algumas carinhas de feliz, algumas caras de palhaço. Aí você fala, bom, aí você sabe quem é a sua oposição, quem não é, quem tá com você e quem não tá. Eu não fazia parte desse grupo, porque a gente síndico não pode estar em grupo aberto, senão aí que talvez eu nem estaria aqui. E quando eu voltei para casa, aí voltou um pouco do arrependimento. Será que eu deveria ter feito aquilo? Ter saído, ter Ter renunciado. saído, exatamente. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tinha projetos. E é o que acontece hoje. Eu abro a janela e tenho vontade de chorar. Então a questão aí ainda é uma questão emocional mais profunda, talvez, para levar ela no programa Uma História Não Contada. Entendeu? Tem um programa Uma História Não Contada, que aí a gente entra mais profundamente para dar um desbloqueio, porque aí é uma questão de desapego. Sim. Você tem que desapegar. E quando você percebe, porque é o seguinte, ó, para eu sair de alguns condomínios, que por conta do ego, eu descobri que foi o ego, tá? Era um ego, o ego ele não é só um ego de combate, é um ego de lhe botar preso em um lugar para que você sofra as consequências e para que você vá se autodestruindo, tá? O ego, quando ele é ativado, para você se estacionar ali. Tem 2 tipos de ego, tá? Tem uns 3, na verdade. Aí o que acontece? Eu era síndico de condomínio. E minha vida estava sendo infernizada dentro do condomínio. Minha filha estava com 6 meses, né? 3, 6 meses. Mas eu ia com o braço, com força, tomei cusparada na cara, né? Fizeram coisa absurda, um monte de coisa. Mas eu estava sendo em frente. Quando chegou na reeleição, né? A vozinha veio. Vai de novo, fique mais uma vez, não entrega condomínio não. E eu fiquei mais uma vez. E lá no fundo, na minha alma, eu senti uma outra decisão de essência, que era para eu entregar e voltar a andar de bicicleta, voltar a ver meus amigos, voltar a ir para o meu cinema, eu adorava ir para os cinemas, para o teatro, e eu não fazia isso no período de condomínio. Sim. Eu sentia isso na essência, essa cobrança boa, mas aí vinha aquela vozinha, não entrega não, você vai entregar o condomínio, eles vão tomar conta, destruir tudo. Então isso é o ego. E quando eu continuava, eu continuei. Quando veio no 3º ano, para a 3ª reeleição, não é? Eu lembro que a turma fizeram uma panela bem pesada, uma panela, como sempre fazem, uma panela forte, porque tinha deixado o caixa positivo. Fizeram uma panela e fizeram tanta pressão, que a minha voz que falou mais alto foi a voz da minha essência. Entrega, deixa aí. Entrega. E eu não fiz esforço. E quando eu entreguei, né? Assim que eu entreguei, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar tudo, acabar com tudo. E isso realmente me deu uma dor meio. Eu falei assim, caramba, olha pra eles, estão bagunçando. E eu comecei também a ser o que eles eram. Eles me atacavam, eu passei a atacar eles. E quando eu atacava eles, apesar que eu estava certo, eu estava fazendo o mesmo jogo deles, só que do lado certo. Eu falei, mas tem uma coisa errada aqui. Eu já entreguei o condomínio, agora eu tô vivendo uma energia que era deles, e isso batia minha cabeça. Eu sempre fui analítico, né, para querer entender isso. O que está acontecendo que eu não estou entendendo aqui? Que foi isso que me levou para a neurociência, física quântica, que hoje eu estou com a ferramenta de inteligência emocional e capacitando síndicos e administradores no Brasil inteiro, para se preparar para isso. Porque quando eu via que estava fazendo isso, era o ego que estava em mim ainda, que era um ego para me manter nessa energia de frequência negativa. Para eu continuar sendo o quê? Autodestruído, não mais sendo líder, mas estando ali naquele ambiente tóxico. E aí eu tive que tomar uma segunda, terceira decisão, né? Eu comecei a falar assim, não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu vou ter que largar isso aqui e gerar outro foco. Eu passei a ficar menos em casa, menos no condomínio, para eu não ver os problemas que me afetavam e me deixava irritado, não triste, irritado. E aquilo me irritava. Eu falei, poxa, o que eu fiz aqui já tiraram. O que eu fiz ali já arrancaram. O que eu fiz aqui, isso era justamente
né, hoje já é seu, eu não sabia na época, em 2010, que eu estava pegado àquele sistema tóxico. Não é o sistema de cargo, é o sistema tóxico que estava deixando você preso ao ambiente deles, certo? Então, essa energia que está em você e você olhar, isso não é seu. Isso é deles ainda. Entendeu? É o mesmo sistema que eu fazia. E eu só consegui prosperar mesmo, claro, eu fui para o condomínio clube, fui para grandes administradoras, resolvi, ajudei e tal, destravei muita gente, treinei muita gente, mas eu só vim entender qual a energia que estava circulando aqui foi quando eu fui para inteligência emocional, com as ferramentas. Que aí eu descobri que existe uma energia, uma frequência circulando aqui para manter você nessa mesma mentalidade de frequência. O único intuito é lhe destruir. Verdade. O único intuito é lhe destruir. Então a decisão correta você tomou. Você está com mais autoridade, está com mais respeito no mercado. Eu lhe encontrei você palestrando, palestrou muito bem, conseguiu fluir. Olha quanta coisa se desenvolveu por conta de ter largado o mundo tóxico. Exatamente. Ou seja, qual é o que é que essa frequência está dizendo? O seguinte: se você não está no ambiente tóxico, só há prosperidade. Sim. Se você não está Sim. perto de pessoas tóxicas, se você não está perto de mentalidades baixas, se você não está perto de pessoas que ponham você para baixo, você pode doer de saudade, mas você vai crescer. E se tiver saudade, na verdade não é você, é a frequência dessa pessoa que está querendo puxar você como um imã de volta lhe dando saudade, para viver uma vida de merda. Entendeu? Então, não é uma opinião, não é uma sugestão, é uma visão mesmo neurocientífica. Quando você olha pela janela e vê as coisas lá erradas, não é você. São eles, a energia deles está em você ainda. Então, o lance é como é que você vai se desapegar dessa energia, tá? E se você desapegar dessa energia, você vai prosperar mais ainda. Olha os resultados que aconteceram. Olha quantos resultados positivos. Exatamente. Depois da renúncia vieram, né? Vai vir muito mais. Exatamente. Vai É vir o que eu muito falei. mais. Eu me sinto preparada, sabe? Acho que eu tenho pouco tempo de experiência, né, no mercado. Eu tenho 4 anos só. 4 Não parece, anos? mas eu tenho 4 anos só nesse mundo A condominial. turma tá evoluindo, hein, Joris? E assim, Com certeza. muita coisa que eu apanhei pra aprender e muita coisa que eu aprendo porque eu preciso, porque eu quero levar a diferença. Sim. É o que eu falo, é um mercado difícil, é um mercado corrompido, é um mercado sujo. Difícil por conta das pessoas. Explica esse Sim, povo aí, viu? sim. Difícil Porque é próspero, né? O mercado é próspero. São as pessoas, é um ambiente que é tão político que acaba atrapalhando o desenvolvimento das pessoas. Exatamente. E às vezes as pessoas olham para o condomínio como donos do condomínio. Só que eu não sou um dono ali. Eu estou prestando um serviço para aquele condomínio. Eu posso sair na próxima eleição. Vou fazer o melhor para tentar ser reeleita. Mas se não der, ok. Eu não vou ter um demônio ali do meu lado, um concorrente, que eu vou falar mal dele. Pô, ele roubou meu condomínio. Às vezes aquele condomínio não é o meu perfil. Eu fiquei ali, eu fiz um mandato de 2 anos. Isso é a essência dela, cara. Isso é energia, viu, gente? Essência de energias boas. E eu não tenho um concorrente. Eu tenho um colega para assumir o meu lugar. A gente pode se debater numa assembleia, de repente a gente chega, tá nós 3 lá concorrendo pelo mesmo condomínio. A gente vai ficar bravo um com o outro? Não. Cada um vai falar ali e a assembleia vai escolher. O Gerdel acertou lá, deu a palavra dele, vai ser o síndico daquele condomínio. Eu vou virar a cara pra ele? Claro que não. Nós podemos trocar informações sobre aquele lugar. E eu vejo, eu perdi uma concorrência agora recentemente, porque eu não tinha experiência num condomínio de implantação. Tá? Só que o condomínio tem 2 anos, ele não é mais um condomínio de implantação. E depois eu fui ver por quê. Porque tem um síndico lá concorrendo que ele não queria concorrer comigo. E como ele tem mais nome do que eu, tem mais força do que eu, ele conseguiu me tirar da concorrência. Olha. Como que eu fiquei sabendo disso? Porque tem uma amiga que mora no condomínio. Então a gente sempre conhece alguém que mora em algum lugar. Agora uma pausa. Juarez, vou deixar esse análise Não pra sobrou você. pra mim. Vou deixar isso pra você, Juarez. Você vê a gente falando aqui de problemas de morador perseguindo para tomar o carro, porque a verba chegou. Aí você fala assim, não, vou pro profissional, vou para a área condominial, vou ser profissional, que eu vou ter uma vida boa, eu vou prosperar, vai ser melhor do que eu ser síndico morador, síndica moradora, vai ser mais tranquilo. Chega lá, tem os síndicos profissionais, que muitos acreditam que são pessoas boas. Tem muita gente boa, claro, tem muita gente boa, mas tem uma panelinha
nojenta que está atrapalhando a vida dos síndicos e das síndicas, assim como a dela. Fala para esse povo esse desenvolvimento, como você enxerga isso no mercado. Então, eu vou voltar até um pouco atrás, porque eu comecei a minha caminhada solo, eu digo, sem ser carteira assinada, em 99. Já fazem 25 anos. Foi quando eu montei a minha empresa. E eu, naquela época, já percebia que o emprego com carteira assinada, ele tinha os seus dias contados. Uau! Porque o emprego com carteira assinada, salvo algumas raras exceções, é aquele que o Gideão fala. Você acorda, toma café, pega o ônibus, vai para o serviço, trabalha, almoça, volta para o serviço, volta para casa, janta e vai dormir. Esse é o caminho. Essa é a rotina que você não consegue se desvencilhar. Então, mesmo quando eu estava, a última situação minha foi ser diretor de uma empresa que tinha 4.000 funcionários na área de terceirização e tudo. Então, o que eu percebia naquela época já era o seguinte: as pessoas, normalmente quando elas vão se candidatar a um cargo dentro de uma empresa, a maioria delas quer saber qual é o salário, quais são os benefícios. Muito poucas vezes que eu fiz entrevista, me perguntaram assim: qual é o projeto que a empresa tem para esse cargo? Qual é o projeto que ela tem? Porque quando você tem o propósito, você vai passar pelo processo, mas você tem o propósito. Então as pessoas se preocupam com o salário, com os benefícios, com as regalias que tem, mas se não se preocupam com o projeto. Trazendo para a área condominial, quando eu falei que eu fiz o meu primeiro curso, e eu concordo com você, eu acho que o curso presencial como primeiro é fundamental para você ter interação. E eu fiz um curso muito bom em 2012, que foi meu primeiro curso muito bom presencial, que demorou 5 meses para fazer o curso. Tá? Você tem toda essa interação. E aí eu entendi no mercado, tive as minhas primeiras experiências, fui gerente predial, gerente predial na realidade é um zelador com um pouco mais de conhecimento. Um zelador de grife. Exatamente. Então, mas o que cuida de toda a parte operacional do prédio e tudo. Então eu fui conhecer as várias etapas dentro do condomínio. E eu percebi que tinha que se fazer um projeto para um condomínio. Não é simplesmente a figura do síndico profissional. Você tinha que ter um projeto. Então, eu diria para quem está começando, vou fazer um curso, vou entrar nesse mercado, primeiro buscar conhecimento. Isso é fundamental. Tá? Então você tem que ter a parte teórica, você tem que conhecer e tudo. Mas você não pode ficar preso só a isso. Porque se você entra num condomínio só com o conhecimento, você vai ter problema. Que foi o problema que você enfrentou. Você entrou, puxa, e agora? Tem inclusive um livro que eu não vou me recordar agora, mas ele diz: fui eleito, e agora? Entendeu? Porque você tem que ter o teu planejamento. Quer dizer, você foi eleito. Qual é o planejamento? O que você vai fazer? O que você vai desenvolver? Exatamente. E se você não tiver um projeto, você vai ter problema. E aí, o que acontece no mercado? Muitas vezes, quando você vai para uma assembleia de eleição, as pessoas ficam meio preocupadas de falar a coisa correta, como tem que ser. Você tem que ser você mesmo na assembleia. Tá? E aí você vai se deparar com essas situações e muitas vezes você entra numa concorrência ou num processo seletivo de síndico que as cartas já estão marcadas. Exatamente. Gente. Tá? Eu até pouco atrás recebia de um grande condomínio que tem na Raposo Tavares aqui em São Paulo, todo ano, a cada 2 anos, o processo de licitação do condomínio. E a gente sabe que lá são cartas marcadas. Tá? Então você tem que conhecer isso no mercado também. Agora, o que é importante é que quando você vai para o condomínio, você mostrar que você tem um projeto dentro do condomínio. Qual é o projeto que você está trazendo? Que você falou uma hora lá, que é a questão jurídica, de engenharia e tudo, é o que a gente sempre fala, a questão das assessorias técnicas. Você tem que ter isso para levar para o condomínio. Então, esse enfoque do condomínio, para quem está começando, para quem está buscando mais condomínios,
você tem que ir pelo caminho correto, você tem que se preparar, você tem que estar emocionalmente controlado, equilibrado, porque as coisas acabam fluindo. Entendeu? Se você vai com muita sede, não, eu preciso, eu vou atrás, e principalmente se você for focado só no dinheiro, você vai ter problema. Quando você foca em entrar no condomínio para ajudar as pessoas, fazer a coisa correta, e cada condomínio tem a sua particularidade. Sim. Quando eu falo um projeto, não é nada engessado, eu chego no condomínio e falo, olha, eu estou implantando esse pacote e esse é o certo. Não é isso. Mas você tem que ter o projeto e quando você entra no condomínio, você tem que entender o condomínio, como é que funciona. Você falou das panelinhas. De repente, aquele sim que entra no condomínio e já traz todas as empresas dele, já tira todas que estão lá. Então, isso é uma coisa que dá toxicidade dentro do condomínio também. Então, essas estratégias de você desenvolver mercado, de você conhecer pessoas, buscar ajuda, tanto, por exemplo, dentro da inteligência emocional, dentro de pessoas que dão mentoria para síndico, para entender como é que a coisa funciona. Exatamente. Então, você tem que realmente se preparar, e aí você vai ter esse problema numa possível concorrência, isso não tem jeito. Exato. Isso você vai ter mesmo. Mas a hora que você participar, começar a mostrar no mercado como é que se atua e tudo isso, as coisas acabam acontecendo. As pessoas começam a te dar realmente voz, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei mostrando o diferente. Vamos fazer o diferente. Tem diversas empresas de sindicatura. Na área profissional já. Como profissional. Tem diversas empresas de sindicatura que vão lá, trabalham com prepostos, nada contra. Mas eu não acho legal. Eu sou a responsável, então eu tenho que estar presente. Claro que a gente às vezes não consegue estar ali o tempo inteiro. A gente tem as pessoas que auxiliam. Só que tudo é assinado por mim, tudo é respondido por mim. Então eu tenho uma pessoa que me auxilia, que me ajuda, que está ali no meio de campo. Olha, eu tô com um problema assim, assim, assim. Aí eu apareço e eu resolvo. Porque eu sou a síndica responsável. E eu tenho que colocar minha cara sempre ali. Não adianta o negócio tá pegando fogo ali em briga entre vizinhos. A gente sabe que existe, né? Briga entre vizinhos é problema deles. Ok, mas a gente pode fazer uma mediação. Vamos tentar entender o porquê que isso está acontecendo? Chama um, conversa com um, depois conversa com o outro, sem afetar um ou outro. Falar, seu vizinho está reclamando de você? Não. O que está acontecendo? Eu costumo falar assim, estou recebendo várias informações. Não é várias, às vezes é só um. A gente não deve se meter? Será que não? Será que eu não posso mediar? E às vezes resolver o problema? Ou intermediar para a cadeira não voar, né? Porque agora virou moda, tudo é a cadeira. Então, eu já fiz isso. A vizinha de cima estava falando que... A vizinha de baixo, na verdade. Que a vizinha de cima, quando chegava, era uma arrastação de móvel o tempo inteiro e ela ia dormir depois das 11 horas da noite por conta do barulho das cadeiras. Eu falei, nossa, mas por quê? A pessoa mora sozinha. E realmente, ela tinha uma cadeira no meio da sala dela, que onde ela ia, ela empurrava a cadeira. Eu chamei ela para conversar e falei, olha, o condomínio, a acústica é péssima. Então, eu tô tendo diversos problemas de um barulho e já foi verificado, e realmente tinha sido verificado que era da casa dela, ronda noturno. Na hora que ela chegou, eu já deixei ele alerta, ó, vai pro andar e vê se realmente o barulho era lá. E ele foi, ele filmou e comprovou que era ali. Ele falou, e é uma cadeira, tinha no pé da cadeira tinha um prego que ficava passando no chão e para ela aquilo era normal. Eu fui, falei para ela, olha, tá aqui, ó, o kit do velcro para você colar na sua cadeira, o feltro. Cola na sua cadeira. Assim você não vai atrapalhar ninguém, não só a vizinha de baixo, como o vizinho do lado, como o vizinho do segundo andar. Ela estava, acho que era no quarto andar, eu não me lembro qual era o andar, mas isso já como profissional, acabei com o problema dos vizinhos. Ela foi lá, colou e eu gastei o quê? R$2 com o feltro. Então, essa ação que você tomou é uma das coisas que a gente mais fala muito mesmo, é que o poder maior do síndico é a ação social. Não é? O lance é te desvincular das estruturas, das operações e o administrativo. Quando ainda mais síndico recente, né? Você já passou por uma história de condomínio já, de uma história de 2 anos e meio de condomínio, mas tem muita gente entrando sem experiência nenhuma e acha que é só para pintar prédio, é só para trocar o jardim, isso é fácil. Isso aí dá para fazer, e não é isso.
Uma ação dessa, quando você toma uma ação dessa, por mais que a pessoa seja ingrata, tá? Eu vou até partir pro pesado, né? Por mais que seja ingrata, a tua semente está lá, mesmo que ela seja ingrata, certo? Porque quando vier um outro síndico depois e não vai fazer isso por ela, a tua imagem vai aparecer na frente dela. Ela vai usar o exemplo. Bom, mas as outras síndicas Isso. fez isso, mesmo que na hora ela não te reconheça. Exatamente. verdade. É aí que vai aumentando, né, aquela sintonia da gratidão aos poucos para outros moradores, é aí que você é chamada de volta para o contrato. Que é uma coisa mais lenta, certo? É uma coisa muito mais lenta. Mas eu quero me aprofundar um pouco nessa história do que você tentou entrar na sindicatura profissional, você foi na sindicatura profissional e começou a ver esse jogo de alguns campos, de panelinhas, não permitindo você entrar. Como você encarou isso e como você buscou ultrapassar essas barreiras, que eram novas barreiras, e na área condominial? E também que você começou a ver, começou a sentir que existiam outras energias tóxicas, somente a energia da inveja. Né? A energia da inveja você começando a crescer e desenvolver, à medida que você vai crescendo dentro dos condomínios e o teu nome vai aumentando, colegas que a gente acha que são amigos começam a mostrar outras caras, que a energia da inveja começa a nascer, começa a criar inverdades até virar verdade para que você não avance tanto. Exato. Como é que você está vendo isso? Como é que você está se posicionando contra isso? A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei triste. Eu falei, poxa, eu queria tanto, era um condomínio bom, perto da onde eu moro, então ia ser muito prático para mim. Eu falei, olha, vamos pensar pelo outro lado. Esse condomínio também não era para mim. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Para aquela energia justamente não me dominar. Falei, bom, fui descartada por uma falta de experiência que não é uma verdade, o que foi falado, mas ok, aceito, e esse condomínio também não era para mim. Aí eu já coloquei assim na minha cabeça, que vem o próximo. Foi exatamente dessa maneira que eu fui para o próximo. Porque se eu ficar pensando, nossa, mas eu não tenho experiência em implantação, que não é implantação, já é um condomínio, né? O que ia agregar para mim? Então, assim, eu coloco, se eu não fui eleita ali, por algum problema, alguma falta de informação, alguma falta de conhecimento que eles estão me colocando ali, esse condomínio também não é para mim. Não é o meu perfil. Nesse momento, não é para mim. Pode ser que daqui 2 anos eles lembrem da Lígia e queiram a Lígia como síndica deles ali. Mas neste momento, eu prefiro me retirar e participar de outras assembleias, que cada vez está mais difícil, porque cada vez vem umas atas aí pedindo coisas que, pelo amor de Deus, mas a gente entrega tudo que tá ali para participar. Né? Eu tenho uma amiga minha que falou assim para mim, Li, eu tô com uma ata aqui de uma assembleia de síndico que eu preciso da sua ajuda. Eu falei assim, por quê? Porque tem uns documentos aqui que eles estão pedindo que eu nunca vi na vida. Aí eu comecei a analisar com ela, eu falei, olha, acho que eles estão pedindo coisa demais, porque realmente até certidão de casamento dela queriam. Pra quê? O que tem a ver a vida pessoal a esse ponto para entregar para um condomínio? Falei para ela, se estivesse concorrendo, eu entregaria os meus documentos pessoa jurídica da minha empresa e os meus pessoa física de responsabilidade ali, civil, criminal, financeiro, que a gente sabe que interferem para o condomínio. Agora, minha vida pessoal, se eu sou casada, qual regime, quantos filhos eu tenho... Então, tá ficando cada vez mais um absurdo isso, né? Eu lembro que, assim que me tornei sim profissional em 2018, eu lembro que eles pediam por telefone, eu era verde ainda, né, no profissional, na secretaria profissional, eles me pediam o currículo. Aí eu mandava, né? E pedia o valor, a proposta, aí mandava. Quando mandava, não me chamava. Eu mandei tudo bonitinho, tudo certinho, tenho um currículo, né, modesta à parte, é de shopping center, eu passei para o Hospital do Exército, eu passei por Centro de Convenções do Estado da Bahia, eu passei por uma equipe de elétrica do Estado da Bahia, eu passei também pelo Instituto ML, eu passei por várias gestões, inclusive pela faculdade na qual me formei, que eu fazia parte da coordenação lá da minha faculdade. Né? Ou seja, é um currículo amplo de gestão, não é? Que tem um bom foco direcionado para condomínio de gestão e com muita expertise de criatividade. E né, com formação, marketing, pós-graduado e tudo. Botava tudo bonitinho. Aí ele me chamava. Eu achava estranho isso. O que está acontecendo aqui? Eu sempre faço essas perguntas. O que está acontecendo? Não estou enxergando.
E aí a pessoa, e sempre eram pessoas amigas, pessoas que eu conhecia nos eventos, pessoas amigas, carismáticas, gente boa e tal. Pedi de novo, indicação e mandava. Aí de novo. Eu tenho uma coisa acontecendo aqui que eu não tô enxergando. Aí comecei a fuçar, né? Quando eu comecei a fuçar, e eu não fucei lá. Eu fucei aqui. Melhor não. Eu fucei aqui. Porque tudo que tá fora da. Tudo que tá no país nasce aqui. Porque a economia do Brasil tá aqui. Tudo que chega no Brasil chega aqui. Para depois se espalhar pelo Brasil. Não tem jeito. Antigamente, nos anos 1500, 1600, 1700, era tudo que acontecia na Bahia. Tudo que acontecia no Nordeste se espalhava pelo mundo. Hoje não, a economia mudou de lado. Lá era cana-de-açúcar, para veio o café para cá, e devido à economia ficou por aqui, certo? E se estabilizou aqui. Então, toda a narrativa se constrói aqui para chegar lá. Sim. E aí comecei a fuçar com os amigos aqui. Os amigos, não, Gideon, porque aqui tem as panelas que eles fazem isso para eles mapearem o que você tem. E quando eles mapeiam o valor, eles já avisam alguns administradores, já avisa, a administradora já tem já a panelinha ali dentro para botar o cinto e avisa, olha, esse Gideon aqui é um cara bom, ele tá falando que ele faz isso com o condomínio, coloca também no teu currículo aí. Coloca também isso que Cobra o você mesmo faz. valor que ele tá E pedindo. outra, ele tá cobrando esse valor aí, bota um pouquinho mais baixo, mas coloque coisas que ele faz. Os moradores não vão saber o que é isso não, mas coloca que ele tá falando aqui que ele faz estratégias de, sei lá, de manutenção. Coloca aí, estratégia de manutenção. Ninguém vai saber disso, mas são palavras boas que são de um cara, né, me via como um cara de autoridade. E aí me copiavam, né? Eu falei, filhas da mãe, velho, por isso que não estão me chamando. Por que eu vou quebrar isso? Aí o que acontece? Falei assim, Gideon, dá pra você mandar? Não, gente, eu não mando mais. Mas por que? Mas é pra gente poder lhe contratar. Não. Gente, faz o seguinte, eu não quero entrar em atrito, por que eu não mando? Mas eu só mando agora uma proposta minha se vocês me levarem para o condomínio antes, para eu fazer toda uma vistoria técnica e administrativa. Eu vou fazer um laudo meu, administrativo, vou entregar esse laudo a vocês, o que precisa e o que não precisa ser feito, o que está certo e o que está errado, quais são os pontos que eu vou estar construindo para eu gerar proposta para vocês. Aí eu fazia, né? Poxa, a gente recebeu aqui, mas você não botou o valor só durante a assembleia. Mas, Gideon, é porque tem que avisar o conselho antes. Infelizmente, eu estou mandando o que eu estou vendo errado, mas o valor só dentro da assembleia. Fechou? Fechou. Aí eu quebrei as pernas dos picaretas, inclusive alguns administradores. Você que tá aí assistindo. Alguns administradores fazem panelinha. E você também, que é do corpo jurídico aí, direito condominial. Essa turminha nojenta, não você é gente boa. Aquela turminha ali fica ali perseguindo também no jurídico, direito condominial. Essa turminha ela age desse jeito. Fique atento a isso, viu? Juarez, estamos chegando ao final da segunda temporada. Né? Acho que foi bom para dar um gás. Final, né? Do primeiro episódio da segunda temporada. O primeiro. É o primeiro, né? Eu acho que foi bom. A Lígia, super muito bom, muito legal. Vitoriosa, né? Você viu que ela é uma vitoriosa. Né? Porque sem dúvida, ela passou por uma fase que não foi fácil. A gente não entrou nisso, porque ela vai fazer parte, gente. Vou levar ela pro programa, uma história não contada, porque é lá que é a sala da terapia, que a gente vai pegar ela, destravar ela, vai botar ela mais pra cima ainda, pra ela crescer mais ainda com inteligência emocional. A gente não entrou aqui porque mexe com as emoções, mas lá no Instagram, eu vou estar já agendando com ela esse dia pra gente entrar numa história não contada. Ela vai relatar exatamente quais foram os pontos que realmente fez com que a negatividade transformasse de como está a vida dela hoje, tá bom? Lígia, obrigado por ter participado, viu? E por tua história, não só pela tua história, mas por toda a luz que você vem fazendo para outros condomínios que você construiu na tua vida, tá? Não foi o condomínio que te deu a história. Não foi. Saiba disso. Não foi. Isso já é essência sua. Eu aprendi na caída, né? Tentaram me derrubar e eu levantei. E tá dentro de mim essa garra. Não sei de onde vem, literalmente eu não sei. Mas eu vou atrás e o que eu quero é meu. E eu vou mostrar ali pro mundo condominial que não existe inimigo, que não existe concorrência. Eu acho a concorrência sadia, ok. Mas aquela concorrência que dói, ela não precisa existir. O condomínio não é pra mim, pode ser pra você. E lá na frente tem algum que não vai ser pra você, vai ser pra mim. Uau. E a gente vai dividir ali. Nós estamos na mesma região. Exatamente. A gente pode bater no mesmo condomínio. Olha, Lígia, esse aqui não é pra mim. Fica você. Não, ó, esse não é pra mim. Fica você. E tem um mundo aí pra todo mundo. A gente não precisa brigar por conta de um. Sim. Quantos novos condomínios estão chegando? Né? Então, os novos síndicos que estão vindo aí, vamos pensar com educação
pro próximo. Pensar que isso não é para mim e o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Porque às vezes a gente machuca a pessoa, mas a gente pode ser um concorrente ali. Sim. Então somos amigos, somos colegas de profissão e estamos agora para fazer a diferença. Eu tô frisando muito essa frase, porque eu tô dizendo que 2024 já tá acabando e 2025 vai vir uma nova era. Uma nova era de síndicos responsáveis. E já começou isso, já. Esse ano, o que tem de morador, condomínio, e são os moradores, não é conselho não, viu? Os moradores dando pontapé na bunda de síndicos profissionais picaretas, malandros. Exatamente. A gente tá ligado em vocês aí, viu, gente? E agradeço por estar aqui, abrindo a segunda temporada. É uma honra e uma responsabilidade. Conte comigo. Foi ótimo. E é isso, estou à disposição aí pra gente desvendar esse mundo condominial. Passa o teu Instagram pra esse povo te seguir aí, por favor. É @sindicaligiapolese. Então, gente, vai no direct, como eu sempre falo, e vai lá, ó, fica zoando ela. Ah, me ajuda nisso, me dá uma dica disso. Porque ela cresceu assim também, com pessoas ajudando ela. E nós crescemos assim também, Juarez, eu. Pessoas boas crescem assim. Pessoas de ego, pessoas ruins, pessoas focadas no dinheiro, eles não crescem assim. Porque não interessa a eles. Então nós estamos aqui para apoiar vocês, ajudar vocês. Então segue, joga comentário aqui embaixo, curte a página, não deixa de compartilhar em todos os grupos do WhatsApp. Juarez, se despede desse povo aí, obrigado. Agradecer a presença da Lígia, foi muito boa. A gente começa a perceber a energia, e o responsável por isso, para eu conseguir perceber essa energia, esse cara aqui, ó. Então, a gente percebeu energia muito boa. É como eu falei, esse programa é uma troca. Então, essa troca de informações, troca de experiências e troca de energias é uma coisa que a gente procura transmitir para todo mundo. Então, quando tiver necessidade, vai no direct, ou do Girdel, ou no meu, vai lá, @juarez.lorens, pra gente, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder tá colaborando, é o que ela falou. Quando você tem uma concorrência no mercado, você não precisa ter inimigos no mercado. Você vai ter concorrentes, ótimo, não tem problema. Toda concorrência é sadia. Quando você tem concorrência, você se obriga a melhorar. Quando você não tem concorrência, você está na zona de conforto. Então a concorrência sempre foi sadia, ela nunca atrapalhou. E aí você tem que, puxa, eu não ganhei lá por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Não, é como ela falou, de repente não era para mim, vamos partir para outro. Então isso é que é importante. Então, Lígia, obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui, conhecer a sua história. Depois o Girdel vai fazer a história não contada, que é um pouco mais profunda. Entendeu? Agradecer a todos. Nós estamos no final desse episódio da segunda temporada do Expertise Cast. E agradecer a presença de todos que estão participando, todos que vão, evidentemente, ver depois. A gente está à disposição para o que precisar. Mestre Girdel. É isso, gente. Fechamos o Putz 1 da segunda temporada, né, do Expertise Cast, um programa irreverente e polêmico, para justamente você entender como respira e como funciona, não só a área condominial, mas todos os nichos que estão por aí. A gente vai estar cavando e mexendo nisso, mas não para trazer a parte ruim, mas para entender como ela está funcionando negativo e tirar o positivo dela para que você transborde em sua vida, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja na realização de um sonho. Nós estamos aqui com as ferramentas também da inteligência emocional.